Isso, tudo bem. Então, né, como eu coloquei o mundo na minha mochila, né? Esse é o tema, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, da minha família, né? Na verdade, é uma história muito legal, muito especial, porque meus pais, né, ensinaram a mim e minha irmã também. Ah, a gente participava da Associação de Surdos em São Paulo por muitos anos, né? É, também trabalhávamos lá no Instituto Santa Terezinha também, o que a gente costumava trabalhar como, enfim, na diretoria também da associação. A gente tinha um trabalho de muito tempo lá, também em conjunto com o banco. E, e tínhamos, enfim, as carteirinhas, a gente trabalhava na associação, éramos parceiros e foram muitos trabalhos os quais a gente participava, e na época eu era nova, né? Mas já tinha bastante envolvimento ali com os 17 anos, é, e eu era a única surda ali nos cursos, né, com os ouvintes, e não tinha intérprete, então era aquela dificuldade para aprender, tinha que me esforçar bastante para conseguir acompanhar também, então às vezes procurava os professores para ver o que estavam sendo dito, né, porque os professores falavam dos assuntos, assim, e aí perguntava, quais, né, os sons, os desenhos que tem, e aí eu pegava aqui, mostrava esses trabalhos que eu fazia, que era o que eu gostava, né, de fazer, e ele falava assim, mas, né, esses são os seus sonhos? Eu falava, não, era o que eu gostaria de trabalhar, né, é, e enfim, de vários lugares que eu via, imagens e paisagens afim, então era aquilo que sempre via, eu era bem nova, né, há uns 20 anos atrás, assim, eu tinha 17 anos e eu não conhecia muitas coisas, e aí então eu comecei a trabalhar primeiramente, hum, comecei a trabalhar com viagens assim, e aí eu comecei a pensar, né, é, porque eu fui vendo que tinham os objetivos, né, assim, para trabalhar, o que, que eu realmente queria fazer, qual era o objetivo que eu queria trabalhar na vida, né? E a minha família foi muito importante para mim nesse sentido, porque eles sempre me incentivaram a, a seguir os meus sonhos, né? Então, isso começou dessa forma, eram alguns lugares que eu gostaria de conhecer, né? No Brasil, primeiramente, porque é de onde eu nasci. E aí o projeto começou, né? Foi me chamaram, me colocaram para, né, para uma viagem, e eu estava pensando, como que como que você bancava, né? Você tinha bastante dinheiro e tal, então você conseguia, né, fazer, mas Pra... e eu pensava, como que eu vou fazer nessa viagem? Como que eu vou conseguir? Como que eu me deslocava, tal? Então, eu acabei fui procurando, vi um blog e a princípio eu não queria, né? E aí essa moça aqui da foto, ela estava me incentivando, vai, vai. E eu estava pensando num nome, né? Como que seria, como que começou, né? E aí eu pensei então, o mundo na minha mochila, né? E eu falei, poxa, que legal, o mundo na minha mochila. Fui pensando em pegar essas ideias de de colocar essas ideias do mundo e ir colocando na mochila e fui colocando. Então, não tinha assim muito investimento, era todo o investimento meu, né? Na verdade, trabalho até hoje e assim, a gente se organizou, fomos vendo alguns itinerários, né, para irmos 6,
6 lugares que a gente foi conhecer, os lugares, a cultura, a culinária também, que eu fui. É, fiz uma formação em gastronomia também, gostava bastante de provar os sabores diferentes aqui no Brasil, maravilhoso, né? E também eu acho que dá para a gente ver, de conhecer no Brasil a culinária tem bastante possibilidades, né? E aí, olha aqui, esses foram os contatos que eu tive nos lugares em que eu estava, né? Bastante gente, foram é, 6 estados, né? E aí a gente chegou a apresentar esse aqui, foram mais ou menos os lugares. E também, acho que aqui fica um pouquinho maior. E aqui também alguns lugares, né, que eu vi, eu coloquei, eram outros lugares que eu vi, que eu visitei, e tinha um pessoal que me acolheu, que me cuidou, e a gente para também conhecer as culturas diferentes, que eram, né, não eram como as do Brasil, a culinária é diferente, o pessoal de outra etnia, né, então, que às vezes o pessoal de etnias diferentes que tinham também aqui na República Tcheca, no Japão, ah, até que a gente pensa às vezes, né? É, e como que é a questão da língua de sinais, né, para comunicação fora do país, às vezes por gestuno, mas no Japão, assim, a comunicação, eu fiquei um mês, assim, e foi, eu gostei bastante da língua japonesa, né, de sinais, eu me interessei, consegui aprender bem, e o mundo na minha mochila, então, começou. Porque assim, não é fácil a gente conseguir ficar viajando, né? Enfim, ah, tem os seus gastos, né? A gente também precisa do investimento, então a ideia era mostrar também para incentivar tanto os surdos quanto ouvintes a buscar aventuras, né? A conhecer novos lugares, assim. Então, eu acabei me formando como guia turístico também, é, tendo essa possibilidade. E, e aí foi também para ver, estudar, conhecer as histórias dos outros lugares, a cultura, né, que eu acho que é uma coisa muito interessante. E o Mundo na Minha Mochila, então, ele foi em 2014, né? Tinha uma amiga minha, Carla, e ela falou assim: vamos fazer uma estampa, assim, algumas coisas. Eu falei assim: não, na verdade, assim, eu não queria muito, achei que era meio arriscado, enfim, a gente, né, pensar nesse tipo de coisa, mas ela falou, não, vamos fazer esse trabalho, e aí ela acabou, na Reatec, pensando nessa forma, e a gente fez assim, né, então foi esse o primeiro logo, né, que a gente teve. Aí esse ano a gente tentou voltar, né, a gente reorganizou dessa forma. Tivemos uma, um novo designer. Obrigada. E achei que ele ficou muito adequado assim com a proposta, né? O mundo na minha mochila. E bom, e aí o tema, né, que a gente está falando de coragem, criatividade e generosidade. E esses 3 pontos, assim, eu acredito que a coragem, quando eu falava assim, que não, será que vai poder viajar? Você vai conseguir ir aos lugares, né? E eu ia, voltava e falava com os amigos.
e falava assim, vamos organizar aqui, ó, vamos ver o horário que dá para ir, como que a gente organiza que vai. Não, eu vou. E aí o pessoal ficava assim, não, não, mas como que você vai? E você não tem medo de ficar? E enfim, ai, olha, você é mulher, é perigoso ir. Eu falava assim, mas por ser mulher, como assim? Então, é, eu sei que a gente às vezes tem essas preocupações, né, de ver, você vai chegar, tem que ir, tem que pegar o ônibus, saber como chega, como que ir, e o pessoal todo preocupado, assim, ainda mais uma moça, assim, mas eu falei, uai, mas o, o que que um conseguiria, outro não, um homem conseguiria, mulher não, então eu comecei a pensar algumas coisas assim, não, sou capaz, sabe? Então a gente precisa ter esse passo mesmo de coragem, sabe? Generosidade também, de buscar informação, de passar informação, né? A criatividade de pensar como que eu vou conseguir arcar com as despesas, né? Vou aqui pensar em uma forma de vender alguma coisa para conseguir guardar um dinheiro, enfim, foi dessa forma, assim, né? A gente tem um tempinho curtinho, mas se vocês quiserem acompanhar aí o Facebook, Instagram, essas são as redes sociais, muito obrigada.